O que é preciso fazer antes de publicar um livro? Essa é uma dúvida super comum de escritores. Recebemos diversas mensagens nas redes sociais, também por e-mail, de autores com dúvidas. Estão, de repente, no momento ali de pós-finalização de manuscrito, ficam um pouco perdidos, sem saber qual caminho tomar, como que o clube de autores recebe os originais, como que ele deve ser enviado, né, para a nossa plataforma. Então, o objetivo do vídeo de hoje é explicar todos esses detalhes. E eu sou o Juliano, você está aqui no canal do YouTube do Clube de Autores e aqui você encontra diversos vídeos explicando os processos editoriais, tirando dúvidas de vocês, o passo a passo de publicação e diversos outros conteúdos muito importantes para você que é autor independente, tá? Então, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui é justamente sobre as etapas editoriais, tá? Assim que você termina de escrever o seu manuscrito, você tem que passar o seu livro por algumas etapas e essas etapas fazem com que o seu livro ele esteja melhor preparado, que ele esteja lapidado, que ele esteja ótimo para ser publicado e aí sim criar uma boa experiência com o seu leitor. Uma dica aqui também, um ponto importante que é dúvida também de muitos autores, o Clube de Autores não faz avaliação de original e também ele não vai recusar livros para serem publicados, que é um trabalho, né, comum da indústria tradicional da literatura, que é receber o manuscrito pronto, vai ter um editor que vai ler, que vai dar uma análise, vai dar um parecer sobre esse livro e se ele é interessante ou não ser publicado. Aqui acreditamos que você tenha que ter autonomia para a publicação da sua obra. Se você quer ter um livro publicado, você terá um livro publicado e nós não interferiríamos nesse seu desejo. Então, com o seu livro pronto, você vai se cadastrar na plataforma e você vai publicar o seu livro. Já tem um vídeo aqui gravado do passo a passo de como publicar um livro no Clube de Autores. É um tutorial super completo, o link está na descrição, vou colocar um card aqui também para facilitar a sua visualização. Então, depois de assistir esse vídeo, vai para lá, beleza? Então, quais são essas etapas editoriais que você tem que ficar atento para que seu livro esteja perfeito? Vamos pegar aqui de uma forma macro, tá? Pensa o seguinte, você terminou de escrever um livro, ele tá bom mesmo? O ideal é que você deixe ele descansar algumas semanas e você vai ler o seu livro de novo. Além de ter uma visão mais distante, né, um pouco mais separada da obra do artista, né, você consegue identificar alguns erros, sejam erros cronológicos, erros de construção de personagem, alguns detalhes que você não percebeu e também alguns ajustes de erro de gramática, enfim. Você consegue ter essa visão um pouco mais cristalina sobre a sua obra. Aí você faz os ajustes necessários e também é interessante que você envie seu livro para uma leitora beta. O leitor beta, né, aquele leitor que vai ler seu livro, vai dar os feedbacks de uma forma não tão compromissada assim, não tão profissional, porque é um leitor comum, né? Mas você pode passar o seu livro também para uma leitora crítica, que esse é um profissional, às vezes ele vai cobrar por esse serviço, ele vai ler, vai apontar os erros, vai apontar as sugestões de melhoria, e aí você pode passar também para uma leitora sensível, né, que é um tópico bem interessante, que vai analisar, né, sobre umas questões, às vezes de ancestralidade, se tem algum personagem LGBT na sua obra, se tem um personagem negro, ou um homem que escreve uma personagem mulher, então ter pessoas que vivenciam essas realidades podem falar se você está sendo, né, muito clichê, se você está criando estereótipos, se você está sendo até preconceituoso. Então, a leitura sensível ajuda nesses pontos, tá? E depois dessas várias leituras, né, o seu livro está preparado para passar por uma revisão, né, uma revisão de gramática, uma questão ortográfica também. Entra muitas vezes o copydesk. O copydesk ele vai acrescentar ali alguns parágrafos, vai tirar alguns parágrafos, ele tem uma liberdade de mexer um pouco ali na sua obra para dar ainda mais essa lapidada. E depois que seu livro ele está lido, avaliado, né, para esses leitores iniciais e revisado, ele está perfeito textualmente, mas ele ainda não está diagramado, né? Ele não está no formato ideal, porque você pode publicar tanto na versão impressa quanto na versão digital, tá? E o Clube de Autores você consegue publicar nesses dois formatos, tá? E inclusive o processo ele é simultâneo. Você não precisa publicar numa versão e depois publicar na outra. Como eu disse, no tutorial que eu explico, eu mostro de forma, né, linear e simultânea a publicação desses dois formatos. Então você tem que diagramar, você tem que ajustar o seu texto que vai estar no Microsoft Word ou no Google Docs
para um formato de livro, tá? E aí, no Clube de Autores também você pode escolher o formato do seu livro impresso. É no formato A5? É no formato A4? É no quadrado? É no formato pocket? É capa dura? É com capa de brochura? Então tem todos esses detalhes, você consegue ajustar conforme o seu interesse, a sua vontade. Então, com o livro diagramado e formatado, né? Diagramação é margem, espaçamento, tipo de fonte, tem ilustração ou não, como que ela se encaixa no texto, as páginas capitulares, folha de rosto, tem toda essa organização de texto, tá? E aí depois entra uma questão de formatação, impresso e digital. O impresso tem todos esses formatos que eu disse, mas o digital não, porque é um arquivo único, geralmente em EPUB, que é o formato ideal, que ele é responsivo, ou seja, independente do dispositivo que o seu leitor vai baixar o seu livro, ele consegue ler com uma boa experiência no tablet, no Kindle, no celular, no computador, etc. Então, depois que você, né, criou esses dois formatos, o seu livro está apto a ser publicado na plataforma do Clube de Autores. Ah, tem um detalhe que eu esqueci, tem a capa também e o projeto gráfico. Então você pode fazer uma capa no Canva, você pode contratar um profissional, ou pode criar sua capa direto do criador de capas do Clube de Autores. Então, com o miolo do livro, que é esse arquivo textual, e a capa, você está pronto para publicar o seu livro. Então, todas as etapas anteriores vão fazer com que o seu livro esteja redondinho, que ele seja perfeito para encantar os seus leitores. E aí sim entra o passo a passo do tutorial que eu gravei, que está aqui disponível, que eu já falei aqui algumas vezes. Então, com o livro pronto, você segue e em poucos minutos o seu livro está publicado para, né, encantar, alcançar os leitores. Então entenda que é muito importante você dedicar um tempo, uma atenção e um recurso, seja, né, financeiro, seja de tempo mesmo, para que essa obra fique perfeitinha, tá? Então, também cai vamos colocar assim, numa seara que é importante que o autor independente entenda dos processos editoriais, que ele entenda o mercado do livro, que ele saiba onde que ele está se aventurando. E para isso eu também recomendo que você acesse o blog do Clube de Autores. Lá tem centenas de conteúdos publicados para te ajudar. Tem conteúdo de marketing literário, de escrita criativa, dados de mercado, inteligência artificial, que a gente fala bastante também, enfim, diversos conteúdos para te ajudar nessa sua jornada literária. E aí você está se perguntando, beleza, Juliano, eu entendi, eu preciso fazer várias etapas editoriais, é muito importante para o meu livro, mas como que eu faço isso? Quem pode me suportar? Quem que eu contrato? Quanto que isso custa? E aí que entra o pulo do gato, que o Clube de Autores, há alguns meses já tem investido nessa ajuda, nessa entrega de produtos para os autores das etapas antes da publicação. Então, o negócio de publicação de livros de forma gratuita sempre esteve presente e agora estamos entrando com os serviços editoriais via inteligência artificial e eu vou compartilhar a minha tela explicando detalhes para você. É o seguinte, você vai acessar clubedeautores.com.br/services, tá? Serviços em inglês. E aí você cai nessa página aqui. Logo de cara, você já vê aqui esse menu com os 4 serviços de inteligência artificial disponíveis até o momento. Pode ser que você vai assistir esse vídeo, sei lá, 6 meses depois da publicação e aqui já tem algum outro serviço, mas que eu não esteja mostrando. Por isso que eu vou acessar essa página que eu disse. Eu vou colocar até o link na descrição para facilitar o seu acesso. No momento que você está assistindo, pode ser que tenha algum outro serviço, porque a ideia é expandir para cada vez mais entregas para os escritores, tá? Então, como que o clube viabiliza isso? Vamos pegar aqui numa ordem, tá? Não uma ordem de importância, mas numa ordem que provavelmente é o que você vai contratar, o que eu sugiro que você contrate na ordem, tá? Você terminou de escrever o seu livro. Como eu disse, você tem um leitor beta, sabe? Esses leitores que vão falar sobre o seu livro. Aí aqui a gente entra 2 serviços que são muito importantes para você entender se o seu livro é bom ou não e quais são as possíveis mudanças que você deve fazer nele, que é a análise de livro e a análise emocional. São 2 nomes parecidos com entregas completamente diferentes, tá? Então, vamos entrar aqui na análise de livro. A análise de livro aqui até fala, entrega uma avaliação completa e objetiva do seu livro, apontando melhorias valiosas para elevar o potencial do seu texto. E aqui tem, né, como que funciona, o que você recebe, quais são as análises feitas. Então, vai estrutura e organização,
se o seu livro traz uma fluidez, se ele está bem, se está ornando bem os capítulos ou não, livros semelhantes que você encontra no mercado, para você fazer um benchmark, como que as ideias centrais do seu livro estão expostas, se elas estão claras ou não, como que você pode melhorar, uma análise de mercado, né, sobre o preço, público, os pontos fortes. Então vai falar sobre estilo narrativo, tom de voz também, como que você pode divulgar o seu livro, né, uma mini estratégia de marketing também. Então, enfim, olha aqui, vários pontos que você recebe e vai ter um vídeo aqui no canal específico sobre esse serviço. Eu já contratei para o meu livro O Voo da Mosca, que foi publicado, obviamente, né, no Clube de Autores, e ele me entregou um resultado. Eu vou até compartilhar aqui, tá? Eu só quero passar pelos outros serviços e eu volto aqui com os arquivos em detalhe. Vou mostrar rapidamente que a ideia não é analisar o documento, mas só para você entender a robustez da entrega do Clube de Autores, tá? Então você tem todos esses pontos e já adianto, né, que esse meu arquivo, né, de serviço, né, que eu recebi do Clube de Autores foram umas 13 páginas. Então você consegue ler e entender como que o seu livro está posicionado frente ao mercado, né, uma questão de precificação, tem a nota, tem a análise concorrente, os pontos fortes, mas mostra também se ele está bem escrito, né, se é um livro bom, né? Então, no final é isso, é um livro bom ou não? Sobre essa ótica, tá? Voltando aqui, a gente tem a análise emocional, que ele é um pouco diferente. É em relação ao leitor, não tanto ao mercado, ao produto, mas o impacto que o seu livro causa no leitor, tá? Você consegue capturar a atenção dele? Onde que você perde o leitor? Em qual momento seu livro fica chato, ele fica menos interessante? Então, é basicamente uma análise, literalmente uma análise emocional do livro. E tem recomendações de ajustes estruturais para que você mantenha, né, de ponta a ponta, do começo ao fim, a atenção do seu leitor. E aqui, mesma coisa, né? O que o serviço de raio-x emocional vai entregar? Curva de tensão, o DNA narrativo do seu livro. Então, pega ritmo, intensidade, gancho, gatilho, emoção, conflito, mistério, risco. Mapa de análise por dimensão, evolução das dimensões narrativas, estimativa de engajamento do leitor, onde, né, que você tem mais ele, os picos de empolgação ou não. Então, é uma análise super completa da sua obra. Mapa de calor por segmento, então ele vai pegar o seu livro, vai dividir em vários segmentos, vai fragmentar o seu livro e mostrar esse mapa de calor. Então tem, né, uma síntese textual do seu livro. Olha que são vários pontos que não pega a questão de mercado, não pega uma questão de gramática, pega uma questão de emoção mesmo que o seu livro ele traz. Risco de abandono, que é o grande temor, né, que os autores têm. Análise conclusiva, rating emocional, enfim, eu também tenho esse documento e vou mostrar aqui detalhes sobre ele. Então, veja que antes do livro ser revisado textualmente, você consegue entender se ele está bom ou não, frente ao mercado, frente aos leitores. Isso faz com que você possa atualizar o seu miolo, né, o seu manuscrito, para deixar o livro mais redondo, pensando nos seus leitores e em questões mercadológicas também. E aí entra uma edição e revisão, que é uma edição, esse aqui eu também tenho, tá? Eu só não tenho ainda a tradução dos meus livros, tá? Edição profissional completa, fluidez de texto, então erro de português, detalhes técnicos que passaram, erros de digitação, é uma revisão textual bem completa do seu texto, tá? Então aqui, ó, reestruturação de frase e parágrafos. Lembra que eu falei do Copydesk, que ele, né, tem essa capacidade de alterar textos, né? Então a gente pega aqui o serviço do revisor textual, o serviço do Copydesk e entrega uma correção absurda. Para você ter ideia, o livro, né, que passou pela edição foi um conto de 30 páginas e ele me entregou, salvo engano, 37 ajustes. Isso porque eu já tinha passado o meu livro pela inteligência artificial para fazer correção. E mesmo assim, ele foi mais a fundo e entregou mais questões a serem resolvidas, tá? Então, reestruturação de frase, adequação ao estilo e público-alvo. Olha que interessante, né? Isso muda muito o tom, né? A forma, a linguagem que você entrega para o seu leitor. Correção gramatical ortográfica, claro. Corte de ajuste de conteúdo, então redundâncias, enfim, a prolixidade, né? Também corta. Padronização segundo as normas editoriais, tá? Então, padronização de citações, títulos, legendas, numeração de capítulos. Então, isso a gente às vezes peca muito, né? Questão de aspas, parágrafos, enfim, esses detalhes para ficar
padronizado, tá? E lembrando, por exemplo, aqui você ainda não confia muito nos serviços, tem como você fazer um teste grátis, tá? Você entrega, te dá um resultado, você gostando, você vai lá e contrata o serviço completo. E aqui a gente tem a tradução. É uma tradução que não é só, igual você pega o texto e cola no Google Tradutor, que vai te entregar uma resposta fria e muitas vezes fora de contexto. Então, é uma tradução inteligente, que ela pega as nuances, né, da língua, pega a questão de termos. Então, é uma tradução de forma inteligente, tá? Que é fiel ao conteúdo, tem adaptação cultural, enfim, tem muitos pontos importantes aqui, né? Mas tradução acho que é mais fácil de vocês entenderem. Então, entenda, toda essa parte de leitura beta, de revisão, aqui a gente consegue entregar. E vai mais além, porque esse análise emocional é um serviço que meio que não existe ainda, tá? É um serviço que o Clube de Autores é pioneiro. O que ainda está no forno, que ainda não saiu, pelo menos no momento de gravação desse vídeo, é diagramação. A criação de capas, né, a gente tem na plataforma, mas está para mudar também. E quando entrar esses dois serviços, você tem de ponta a ponta tudo que você precisa para publicar o seu livro. Então, é isso, né? Todos esses pontos que você precisa, tá? Antes de publicar o livro. Vou até mostrar os arquivos aqui que eu tenho. Aqui na tela você já está vendo o análise do livro, tá? Análise de livro, que é aquele serviço mais barato, R$ 69,00. Você consegue ter todas as informações mercadológicas do seu livro, enfim. E lembrando, tá? Os serviços do clube eles são constantemente atualizados e melhorados, tá? Esse aqui foi contratado em novembro de 2025, então quase 6 meses depois, né, da data de publicação desse vídeo. E mesmo assim, nós temos um documento aqui de 13 páginas, que é a análise crítica do meu livro, O Voo da Mosca. Então, só para você entender basicamente aqui a primeira página, eu não vou dar muitos detalhes, com um documento de 13 páginas, a ideia não é a gente ler tudo aqui, mas aqui, o livro Voo da Mosca, de Juliano Loureiro, apresenta uma estrutura narrativa não linear, constituída por uma série de contos que, apesar de dependentes, estão interligados e compõem um universo coeso e perturbador. A estrutura fragmentada da obra reflete a atmosfera caótica do mundo apresentado, onde a normalidade é rompida e os personagens são forçados a lidar com uma realidade apocalíptica. Então, alguém que lê o livro vai falar sobre esse livro. E tem toda essa análise. Olha que completo essa análise do livro, tá? Olha só, é um documento grande. Fala aqui, ó, um ponto aleatório aqui, né? A originalidade da obra se destaca na maneira como o autor constrói seus personagens e a atmosfera apocalíptica. A narrativa em primeira pessoa, contada por um adolescente, oferece um olhar crítico e sensível, tal. E vai seguindo, e vai. Público-alvo ideal, tá? Aqui explica, né, o que aparenta ser, quais são os livros irmãos, né? E aqui é um ponto muito interessante, que Guerra Mundial Z, do Max Brooks, é uma referência sim, tá? A Estrada também. Então ele coloca alguns, A Noite dos Mortos-Vivos, né, John Russo e George Romero, que é a maior inspiração para quem escreve pós-apocalipse. Então tem toda essa análise de preço. Então pode ser cobrado entre R$ 45 e R$ 70 reais, frente ao que o mercado entrega. A faixa de preço recomendada em outros países também. Então, como que você pode divulgar o livro? Redes sociais, parcerias com influenciadores, tem muitos conteúdos, pontos críticos. Então, é um documento bem denso. E o parecer final e a nota 5 estrelas. Lembrando, 25 de novembro de 25. Provavelmente, você contratando esse serviço, ele vai te entregar uma análise melhor ainda, porque a plataforma, a Ayla, que é a inteligência artificial do Clube de Autores, ela está em constante evolução. Agora, nós temos aqui um outro material, que é a edição e revisão, tá? E foi feito em fevereiro de 2026, foi mais recente, mas mesmo assim com algumas melhorias constantes que ocorrem. Você vai receber esse arquivo em Excel e o livro já pronto, tá? Você não precisa ficar editando o seu original a partir dessas informações. Então você já recebe o arquivo pronto, já revisado, no jeitinho para você publicar ele depois. Então olha aqui, é um livro de 30 páginas, tá? E aqui nós temos 37 revisões. Vou pegar só o primeiro exemplo. O texto original, todos os direitos reservados ao autor. Aí aqui ele corrigiu, todos os direitos reservados ao autor, porque tinha um ao aqui a mais, esse ao aqui estava a mais, tá? Então, removida a duplicação da preposição ao. Então, tem o texto original, a correção e o porquê, tudo explicadinho. Perfeito. Melhor do que você entregar o material já pronto, foi o que fez. E aqui nós temos o raio-x emocional. Também um arquivo denso, aqui temos 14 páginas, também do Voo da Mosca.
curvas de tensão do início ao fim, onde o livro tem uma maior tensão, DNA narrativo, risco, ritmo, intensidade. Então, olha que legal, né? E aqui vai. É uma entrega muito complexa, muito densa. E a ideia é que você pegue, leia, interprete, analise todos os resultados e, olha aqui, segmentação. Sei lá, segmento 17 e 18, reflexão e renascimento, desaceleração contemplativa, vinho no terraço, revelação, renascimento, transição para paradigma com perspectiva zumbi. Então ele vai analisando o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, se isso é interessante, se não é, se o ritmo é mais intenso, se o ritmo dá uma desacelerada, todos os segmentos. Vários narrativos que merecem ser revistos. Sugestão de mudança. Então tem vários segmentos aqui. Intervenções específicas mais recomendadas. Olha que análise interessante. Análise conclusiva. Rating emocional. O impacto emocional de Voo da Mosca é potente e diversificado, alcançando registros que vão de ternura desvibradora à brutalidade visceral e ao luto existencial. Cara, fantástico. E são personagens, ele pegou os nomes certos dos personagens de diferentes contos, tá? E no final, 4.2, avaliação que a Ayla deu pro meu livro. E esse foi um serviço mais recente que eu contratei, que foi em março de 2026, um pouco antes da publicação desse vídeo. Então, olha que interessante, como que a gente navegou por diversos pontos de interesse nesse vídeo. Falamos do que é importante você ter antes da publicação do seu livro e como que o Clube de Autores te ajuda nisso. Então, se você preparou seu manuscrito, passou ali meses escrevendo, você pode torná-lo melhor ainda com esses serviços e então você publica no clube e é certeza. Não, certeza não tem como a gente falar, né? Mas as chances de você ser bem sucedido são cada vez maiores se você preparar bem o seu livro. Então, eu quero que você comente aqui embaixo dúvidas, tá? Responderemos todos os comentários. O que você achou desse vídeo? E é isso. Nos vemos no próximo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Clube de Autores. Um grande abraço.